E aí galera, mais uma aulinha, só que essa aula agora é o que? Potenciação e radiação. Esse é um assunto pegado. Não pegado por ser difícil, certo? Você vai ver as propriedades dele, vai aplicar e não passa disso. Porém é um assunto que você pega aqui no nono, no primeiro, certo? E você vai usar aí pela frente, vai cair para tu no teu Enem ou vestibular se você quiser fazer a parte, certo? Vamos dar uma olhada aqui primeiro nas propriedades de potenciação e radiação, certo? Algo bem simples e depois eu mostro alguns exemplos. Então, vamos para potenciação primeiro. Potenciação está ligado à potência, ou seja, é quando eu tenho um número aqui em cima. Ok, eu tenho um número aqui, ó. Aí a gente vai para as propriedades. Quando eu multiplico, então, o produto, certo, de dois números iguais com potência, o que eu faço? Eu repito a minha base e vou somar os expoentes. Aqui, ó, m mais n, certo? Eu somo o que está em cima. Já na divisão, divisão é o oposto da multiplicação. Então, qual é o oposto da soma? Subtração. Então, é o primeiro menos o segundo. A ordem é importantíssima, certo? Agora eu tenho um número dentro de parênteses com potência e eu tenho uma potência fora do parênteses. Eu vou multiplicar o número de dentro com o número de fora. Isso as potências, certo? Repete a base e multiplica as potências. Agora eu tenho uma multiplicação dentro do parêntese. E eu tenho uma potência fora. Essa potência, já que a multiplicação ela precisa ir para os dois números. Então você faz uma distributiva ou um chuveirinho. Você pode chamar assim, certo? Na divisão do mesmo jeito. Tá entre parênteses, manda o M para o A e o M para o B. Tá aqui, ó, resposta. Agora, existem algumas propriedades fixas, ok? Existe prova para esses 6 aqui, certo? A elevado a zero é 1. Significa que todo número elevado a zero vai ser sempre 1. Ah, 5 elevado a zero, 1. 6 elevado a zero, 1. Certo? Então, todo número que você elevar a zero vai dar 1. Ok? Agora, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Isso significa o quê? Que literalmente todo número está elevado a 1. Isso aqui, certo? É a mesma coisa disso aqui. Só não aparece 1 aqui em cima. Ok? Como é 1, não vai mudar nada. Então eu não preciso colocar. Aqui, ó. Agora, e uma potência negativa, professor? O que eu vou fazer? Sempre que você tiver um número elevado a outro de forma negativa, ok? O que você vai fazer? Você vai inverter isso aqui. Você tem que jogar esse número para baixo, na verdade. Então, tem sempre um aqui embaixo. Né? A gente já viu isso em outra aula. Todo número tem um embaixo, só não aparece. Esse negativo significa que, como eu vou tirar o 2 de cima, eu deixo um embaixo. Ok? E jogo esse 2 aqui para baixo. E o 2 vem agora positivo. Beleza? Troquei aqui, aí depois é só resolver a potência. Como é que eu resolvo potência, professor? Porque você está falando de potenciação, mas eu não sei como é que resolve isso aí. Potenciação nada mais é do número de vezes que eu vou multiplicar aquele número. Ok? Então, 2 vezes 2 é a mesma coisa de 2 vezes o 2. Né? 2 elevado a 2, 2 vezes 2. Aí se fosse um 3, não um 4. Aqui, vezes 4 de novo, vezes. Isso não é vezes 2, não é vezes 2. Então eu tenho 4 vezes. 1, 2, 3, 4. E é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. Aí vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então 2 elevado a 4 é 16. Pegou a visão? Agora. E professor, se eu tiver isso aqui? Porque eu tenho um número negativo, mas a potência está fora do parênteses e ela é negativa. Inverte tudo, certo? Então é 3 sobre 2 elevado a 2. Tirei o negativo porque eu inverti a fração inteira. Ok? Bem simples, bem fácil. Beleza? Agora, vamos para uma propriedade aqui que vai conectar com o próximo assunto. Se eu tenho um número, certo? Como ele está aqui, ó, elevado a uma fração, isso significa que o número de cima é a potência desse número de baixo e o número aqui está relacionado à raiz. Então, raiz de 2 é a mesma coisa
Lembra que eu falei, todo número está elevado a 1 mesmo que não apareça. É 2, certo? Aí eu tenho 1. E lembra que eu falei? É raiz quadrada, não aparece, mas aqui tem um 2. Ficou meio feinho. Deixa eu melhorar isso aqui. Tem um 2. Certo? É raiz quadrada, ou seja, é um 2. É um número vezes ele mesmo que vai dar o número ali que está dentro. Então esse 2 vem aqui para aqui, ó. Pá. Tá, professor, como é que eu resolvo uma raiz quadrada? Você vai achar aqui, ó. Eu falo, qual é a raiz de 4? Certo? Qual é a raiz de 4, professor? Raiz de 4, eu posso fatorar. A gente já viu que é fatoração, certo? É dividir por fatores primos, por números primos. Então, eu posso começar por 2, porque ele é par, vai dar 2. Aí aqui eu tenho 2 de novo, que vai dar 1. Certo? Então eu tenho, como é 2 vezes, 2 é elevado ao número de vezes que ele tem. 2 vezes de 2. Certo? Aí aqui eu tenho raiz de 2 elevado a 2. Bem simples. Aí é raiz quadrada, né, boy? Raiz quadrada. Tem um 2 aqui em cima. Se é 2, eu posso anular esse 2 com esse 2. Então a raiz de 4 é 2. Simples e fácil. Certo? Ou se você botar em fração, seria 2 dividido por 2 dá 1. Ele sai. Porque você está tirando ali a fração. Agora vamos para radiciação. Certo? Quais são as propriedades básicas de radiciação? Aqui. Vamos para a primeira. Certo? Deixa eu apagar isso aqui embaixo. Apagar tudo aqui. Qualquer coisa você pausa, volta o vídeo, pausa e copia tudo que eu fiz aqui. Certo? Vai pausando, vai copiando. Qualquer coisa dá uma pausa na hora que eu mostrei aqui a tabelinha inteira. Se vocês também quiserem, eu posso disponibilizar depois esses materiais aqui, esses PDFs que eu estou usando para explicar os conteúdos. Aqui eu não perguntei isso nas outras aulas, mas se quiserem eu volto e adiciono lá um link para vocês. Primeira propriedade que a gente vai ver, certo? É essa propriedade aqui. Eu tenho uma raiz n, porque eu não sei se ela é raiz quadrada, raiz cúbica, certo? Se é um 3, por quê? Raiz quadrada é um número vezes ele mesmo, ou seja, são dois números ali multiplicando que vai dar o número de dentro. Raiz cúbica, esse número tem que multiplicar ele 3 vezes. Então, uma raiz cúbica de 4 eu não tenho, porque é 2 vezes 2. Agora, uma raiz cúbica de 8 eu tenho, que é 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, raiz cúbica de 8 é 2. Ok? É algo bem simples de pegar. Então, vamos para aqui para propriedade. Se eu multiplicar o tipo de raiz por p, que é um número qualquer, e eu multiplicar o número de dentro por p também, não altera nada o resultado final. Certo? Eu posso fazer isso. Por que eu vou fazer isso? Para mexer na raiz. Certo? Às vezes eu preciso fazer uma operação com duas raízes e elas são raízes diferentes e eu não posso mexer com raízes diferentes. Aí o que eu faço? Eu vou multiplicar esses números, certo? O tipo de raiz, que é o número de fora, com o de dentro, certo? Por algum valor ali, para eu poder mexer nelas. Agora, do mesmo jeito que eu tenho dois números multiplicando e a raiz passa por, e a potência passa por 2, a raiz eu posso separar. Se está multiplicando, eu posso separar em raízes, certo? Diferentes. São o mesmo tipo de raiz, mas ó, o B agora está numa raiz separado e o A também. E o oposto também pode valer. Se eu estou multiplicando duas raízes e elas são iguais, eu posso multiplicar os números de dentro. Às vezes o número daqui não tem raiz e esse aqui também não. Só que quando eu junto numa coisa só, eles vão ter raízes, certo? Quando eu faço a multiplicação. Já agora eu tenho raiz dentro de raiz. Simples, transformo em uma só. Multiplicando os números que estão aqui fora. Que é o tipo de raiz, tipo raiz quadrada e raiz cúbica. Vou multiplicar 2 vezes 3, vai dar raiz de 6. Então, raiz, né, de sexta ordem, pode-se dizer. Do mesmo jeito, a multiplicação, eu posso vir para a divisão. Eu posso separar aqui em raízes diferentes, porque às vezes um número tem raiz e o outro não. Certo? Aí eu separo e acho a raiz de um deles e o outro ali fica na raiz, quando o professor pede para simplificar o máximo possível.
Ok? Aí vamos para algumas observações agora aqui. Vamos para cá. Eu vou ter raiz quadrada de 2 vezes 4, que daria raiz quadrada de 8, que é a mesma coisa de raiz quadrada de 2 elevado a 3, certo? Aí ele separa, ok? Vamos para a potência. Bota para a potência aqui, ó. Eu posso multiplicar bases iguais e somar os números de cima. Nesse caso, ele fez o oposto. Ele separou. É 2 elevado a 1 vezes 2. Aí ele pega a propriedade daqui, ó, e separa em duas raízes diferentes. Pá, separou em duas. Mesmo tipo de raiz, raiz quadrada, e ele pode anular esse número com esse. Né? A potência com o tipo de raiz. Separou o número de fora. Aí eu tenho uma multiplicação, né? Que é esse resultado 2 vezes raiz quadrada de 2. Aí a gente vai para a racionalização, que é um assunto que está dentro disso aqui. Eu vou dar um geral aqui nele, na parte mais simples. A raiz não pode ficar como denominador, certo? A gente evita deixar a raiz como denominador. Então, isso aqui não pode rolar. O que é que eu faço? Lembra que eu expliquei na outra aula que se eu multiplico a parte de cima de uma fração e a parte de baixo pela mesma coisa, eu não altero o valor dessa fração? Então, eu vou multiplicar por raiz de 2 em cima, certo? E por raiz de 2 embaixo. Então, isso não vai afetar nada o resultado, porque eu estou multiplicando tudo pela mesma coisa. Eu poderia aqui dividir raiz de 2 por raiz de 2, que é igual, vai dar 1. Então, 1 vezes isso não altera nada. Então, eu vou ter 1 vezes raiz de 2, certo? Aí eu vou ter raiz de 2 aqui embaixo, vezes raiz de 2 aqui embaixo, certo? 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Uma vez, 1 vezes alguma coisa vai dar aquela coisa, né? Agora, duas raízes diferentes. Sempre que eu multiplico duas raízes iguais, né? Sempre que eu multiplico duas raízes iguais, e é uma raiz quadrada, certo? Lembra que eu posso fazer o seguinte, eu posso juntar na mesma raiz, se elas são iguais. Aí vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 2. Se eu tenho raiz de 2 vezes 2, porque é uma raiz quadrada, né? Ou seja, tem um 2 aqui fora. Eu posso somar o que tem os números aqui em cima, que não aparece, então é 1. Já falei isso pra você. Eu tenho raiz quadrada de 2 elevado a 2. Números iguais, eu posso anular. Então aqui fica 2. Certo? Então, raiz de 2 sobre 2. Esse resultado seria igual a isso aqui. Só que eu racionalizei, certo? Radiciação está relacionada à raiz e aqui é a racionalização para eu retirar, certo? A raiz do denominador, numerador de cima, denominador de baixo, ok? Vamos aqui para uns exercícios básicos para a gente dar uma olhada. Letra A simples. 6 elevado a 2 é 6 vezes 6. Então, eu vou ter 36. Ok? Agora, vamos lá. Esse é um ponto muito importante. Essa letra B e essa letra C. Certo? Letra B e letra C. Eu tenho menos 6 nas duas. Só que esse parêntese muda muita coisa. Se a potência está fora do parêntese e aqui eu estou elevando o menos 6, aí eu preciso fazer menos 6 vezes menos 6. Isso vai resultar no jogo de sinal, onde eu vou ter mais, porque menos com menos é mais, certo? Mais 36. Já nesse caso, a potência é somente do 6. Repete o menos e efetua a potência. Então aqui deu mais 36, aqui deu menos 36. Ok? Aqui do mesmo jeito, é elevado a 3, né? Então é 2 vezes 2 vezes 2. Só que aqui é o que? 2 é par, 3 é ímpar, né? Então é menos, menos e menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então eu tenho menos 8, porque dá multiplicação, né? Ficou negativo. E aqui do mesmo jeito, menos 8, porque o menos não é usado na potência, né? 2 vezes 2 vezes 2. O menos só foi usado porque ele está entre parênteses. Qualquer número elevado a zero é quanto? 1. Qualquer número elevado a zero, 1. Aqui nesse caso a potência vai para o 3 e para o 2. Lembra? É divisão ou multiplicação, a potência vai para os dois porque está no parênteses. Então, 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3,
certo? Eu tenho 9, 27, 81. Então eu vou ter 80, 81 aqui em cima. 2 elevado a 4, eu tenho 4, 8, 8, 16. Então eu tenho 16 aqui. Certo? Simples, fácil. Ok? Vamos agora para a radiciação. Ok? Parte de raiz. Multiplicação de duas raízes iguais. Repete a raiz e faz a multiplicação do que está dentro. Como é a mesma coisa, tem um aqui e um aqui. Eu tenho x elevado ao quadrado. Não apareceu o número aqui, né? Ou seja, é raiz quadrada. Se não aparece número, é raiz quadrada. Se for uma raiz diferente, obrigatoriamente tem que aparecer o número aqui dizendo que tipo de raiz é. Anulo o dentro com o de fora, certo? E aí eu tenho o resultado x. Nesse caso aqui eu tinha uma soma. Poxa, professor, você não falou como é soma. Não aparece, mas sempre tem um 1 multiplicando todo o número. Então aqui é 1 vezes raiz de x. O x, nesse caso, ele é de outro assunto, eu vou adiantar para vocês aqui, é produto notável. O raiz de x está em ambos, né? A gente vai retirar eles, abre um parêntese, coloca o 3, retira a raiz de x. Mais o 1 que eu falei que está aqui, né? Fecha parênteses. Raiz de x. Ah, professor, por que você fez isso? Se eu tenho uma raiz iguais, eu posso somar os números que estão na frente. Eu só fiz pelo caminho mais longo para vocês entenderem o porquê de eu poder fazer isso. Mas aí é só lembrar. Raízes iguais eu posso somar o que tem na frente. Ah, não tem número na frente. Tem um 1 lá. Certo? Aqui do mesmo jeito, eu vou subtrair. Tem um aqui. Apareceu o sinal aqui na frente dessa raiz? Não tinha um nem o sinal, né? Se não aparecer o sinal, ele é positivo. Então, repete a raiz. Raiz de A. E eu vou ter aqui... deixa eu melhorar isso aqui para não ficar... porque está aparecendo um H. Ok? Eu tenho um positivo. E eu tenho um aqui. Sinais diferentes. Pega a diferença. E eu pego sempre o sinal do maior. 7 é maior. Menos. A diferença entre 7 e 1 é 6. Então, menos 6 raiz de A. Mesma coisa aqui. Certo? Vamos lá. O que é que eu vou fazer nessa letra B? D. Certo? As raízes são iguais? Pô, professor, as raízes não são iguais. Eu só posso fazer operações com raízes iguais. Lembra que eu disse que eu posso mexer nas raízes multiplicando dentro e fora? Aqui, ó. Multiplicando dentro e fora. Vamos transformar. Agora, professor, que número eu mexo aqui? Que número eu multiplico? Não aparece 2, né? Então, volta para a aula anterior. 3. Certo? 3 e 2. Quando eu fatoro isso aqui dá 2. Aí desce 1 e desce o 3. Aqui é 3, desce 1, desce 1. Certo? Isso aqui ficou parecendo um V. Desce 1, desce 1. Isso aqui é só multiplicar. Vai dar 6. Para que você fatorou, professor? Porque agora eu descubro como é que eu vou multiplicar isso aqui. Então achamos que é 6 já. Vou apagar aqui para dar espaço para mexer aqui do lado. Achamos que o nosso fator comum, né, o nosso MMC, é 6. O que eu vou fazer com esse 6? Divide o 6 pelo 3. Vai dar 2. Então eu preciso multiplicar isso aqui por 2. Eu vou ter 3 vezes 2, 6. Então eu vou ter raiz de 6. Lembra que eu falei, se eu multiplico fora, eu multiplico dentro? 2 vezes 1, 2. Ah, mas esse 1 que você está falando veio de onde, professor? Não falei? Todo número está elevado à potência de 1. Ele só não aparece. Ok? Então aqui é 2. Vamos para baixo. Não aparece número, é o quê? 2. 6 dividido por 2, 3. Certo? Aqui eu vou colocar a multiplicação, né? 6. Aí deu 3, né? 1 vezes 3, 3. Agora eu posso mexer. Mesma raiz, velho. Repete raiz de 6. E agora eu posso subtrair. Certo? Nesse caso aqui. Então, repete o x. Subtrai. Primeiro menos o segundo. Eu vou ter mais 2 menos mais 3. Porque ele é positivo.
coloca sempre sinal, porque às vezes pode dar negativo isso aqui, certo? Menos com mais, menos. Então eu vou ter mais 2, menos 3. Sinais diferentes. Subtrai os números, pega a diferença. Pega o sinal do maior. Dá menos 1. Então eu vou ter aqui como menos 1. Ok? Posso deixar dessa forma aqui. Às vezes o professor só vai querer isso aqui. Certo? Então aqui vai dar raiz de 6. Né? A raiz de sexta ordem. Ok? Aí eu vou ter x elevado a menos 1 aqui dentro. Tranquilo. Nesse caso, repete a mesma coisa. Repete o número, subtrai o que está em cima. 3 menos 2, 1. Nesse caso é positivo. Tranquilo também. Aqui do mesmo jeito. Repete, soma o que está em cima. Certo? Eu vou ter menos 3 mais menos 4. Certo? Menos com mais, menos. Então eu tenho menos 3, menos 4. Sinais iguais, professor, faço o quê? Repete o sinal e soma o que está aqui. Menos 7. Então eu tenho menos 7. Ah, professor, número negativo a gente faz o quê? Joga para baixo. Então aqui é 1, não vai deixar sem nada aqui, né? E eu tenho x elevado a 7. Ok? Nesse caso eu vou ajudar aqui. Eu vou ter, ó. Por que eu não fiz essa separação? Porque eu vou ter 1, raiz de 1, né? Aí x. Pronto. A raiz está em tudo, só para deixar claro. Beleza? Então eu tenho raiz sexta é a ordem de 1 sobre x. Pode ser dessa forma aqui também. Beleza? Essa aula é um pouquinho mais longa, porque potenciação e radiação realmente é um pouquinho mais pegada, porque você tem que lembrar desse assunto. Vai ser usado muito isso aqui nos próximos assuntos. Certo? Pra vocês poderem mexer nos resultados, fazer artifício, a racionalização, né? Que é quando a raiz está embaixo, vocês vão usar muito, cara, isso. Muito, muito, muito. Beleza? Ao longo do ensino médio. Então, ficou com dúvida? Volta, qualquer coisa tem atividade na internet, só botar lá potenciação e radiação, vocês acham atividade, certo? Qualquer coisa, se vocês quiserem, comenta que eu posso trazer atividade. Ok, tô pensando em criar uma comunidade no Discord e a gente pode resolver isso por lá. Mandar atividade, mandar mais vídeo, resolução de questões. O Instagram que tá aí agora por cima. Vou postar também resolução de questões por lá. Ok, mas vai ser algo mais focado no Enem. Mas aí vai cair esse assunto de todo jeito também, algumas questões lá. E a gente vai se acertando. E como tá na descrição do canal, tem algum assunto que vocês querem ver a mais, ou querem ver primeiro, professor, preciso desse assunto pra minha prova. Certo? Minha prova tá chegando. Eu vou tentar adiantar o assunto. Como tá um canal pequeno ainda, é mais fácil de eu ajudar. Beleza?